Oi pessoal, nesse vídeo eu vim compartilhar com você como que você pode afastar pensamentos negativos. Então eu tô gravando esse vídeo caso você esteja procurando, né, por algo que você possa fazer para afastar esses pensamentos, ou também, quem sabe algum desses que eu falo, né, talvez você nunca tenha tentado, nunca tenha experimentado, e aí você possa colocar em prática e talvez possa te ajudar. Tá bom? Então, eu vou dividir aqui com você o que eu tenho feito, né, ultimamente, para afastar esses pensamentos negativos. E tem coisas também que eu já faço há muito tempo. E que é recente isso, sabe? Que eu parei para refletir e percebi que, nossa, eu faço isso há muito tempo e isso sempre me ajudou, sabe? Então, eu vou começar pelo primeiro, quando eu comecei nessa jornada de autoconhecimento consciente, que é fazer o Ho'oponopono. A respeito dessa técnica, tem até um vídeo aqui no canal que eu já menciono, né, que foi na época que eu tava praticando o Ho'oponopono, que eu até falo que eu aprendi com a Beth Russo. E eu ainda continuo fazendo ele, mas não da forma que eu fazia lá no começo, né? Então, que no início, lá antes de eu já pra mala também, eu fazia 108 vezes, todo dia fazia pra mim. Esse vídeo específico que eu acabei de comentar com você agora, eu falo que eu tava fazendo pra sentimentos. Então, pra você entender como que eu tenho feito. Então, por exemplo, se eu percebo que tá vindo algum pensamento, né, de preocupação, por exemplo, né, começo a me preocupar com algo, começo a pensar naquilo. Então, eu falo da mesma forma, muito parecido, né, com sentimentos, falo assim: preocupação abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grata. Aí eu repito essa sequência de frases, né, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Então, por favor, na verdade, se você quiser nem precisa falar, né, mas é que eu acabei acostumando a falar assim, que foi a forma que a Beth Russo ensina. Então, eu acabei acostumando e sempre faço assim até hoje. Então, essa é uma forma que você pode fazer para qualquer pensamento, sabe? Que você percebe que está começando a vir na sua mente. E ainda a respeito disso, o que eu tenho percebido também, né? Fazendo a comparação da Paula hoje com a Paula lá do início da jornada de autoconhecimento. Naquela época foi quando eu comecei a fazer Ho'oponopono. Só que hoje eu tenho percebido que está muito mais fácil de perceber, está muito mais eficiente, sabe? Essa percepção, essa forma de captar os pensamentos. Então, logo quando eles começam a chegar, eu já consigo perceber, né, muito mais rápido do que antes. Então, antes eu lembro que demorava um pouquinho mais, né? Então, hoje eu consigo perceber muito mais rápido para que eu consiga, digamos, trabalhar, né, com esse pensamento e para que ele não fique mais aqui comigo, né? Para que eu possa abençoar ele e deixar ele ir. Então, essa é uma forma que tem me ajudado muito. Uma outra coisa que eu tenho feito recentemente e que eu também já faço há bastante tempo, só que não para essa finalidade, né, de afastar pensamentos negativos, é fazer as afirmações positivas. Então tem até um vídeo aqui no canal que eu compartilho com você os ensinamentos da Louise Hay, né, daquele Você Pode Curar Sua Vida. E foi com a Louise que eu aprendi a fazer afirmações, só que eu não fazia para afastar pensamentos negativos. O que eu tenho percebido hoje é que eu fazia muitas afirmações para mudar um padrão de pensamento que eu tinha, né? Na verdade é para isso que a gente faz afirmações positivas. Mas que a gente faça sempre as afirmações, não só da boca para fora, né? Porque lembra que se a gente só fala pensando nessas afirmações, sem a gente sentir, sem estar congruente, né, com o que você sente, isso não tem efeito, né? Não surte efeito quando a gente faz afirmações positivas. Não é você só ser positivo, né? Mas você ser congruente com o que você, tanto em relação ao que você pensa, ou seja, os seus pensamentos, com a forma como você está se sentindo. Então, a mesma coisa é válida com as afirmações positivas que você faz. Eu percebo isso por mim, né? Então, não adianta eu ficar falando algo positivo, né? Algo que eu esteja falando da boca para fora que é positivo, mas se eu não estou me sentindo dessa forma. Então, é muito importante você perceber isso em você mesmo, sabe? Se você está se sentindo da forma que você está falando, afirmando para si mesmo. Como que eu tenho usado, né, essas afirmações positivas para afastar um pensamento negativo? Então, suponhamos que vem algum pensamento assim na minha mente de assalto, né? Então, o que eu faço? Logo que eu percebo esse pensamento, né, e, sei lá, de repente vem a imagem às vezes, eu logo já afasto e começo a fazer o oposto, né? Então, se veio um pensamento desse, que eu nem vou repetir o que é, eu já começo a pensar: eu sou protegida, minha família toda é protegida. Eu sou protegida, minha família toda é protegida. Aí eu começo a visualizar também, sabe? Começo a ver que existe uma rede de proteção, né, ao meu redor, ao redor dos meus familiares, né, das pessoas que eu amo. E assim eu vou me acalmando e vou percebendo que esse pensamento já foi embora, sabe? Aquele primeiro pensamento ruim que veio, né? Aí eu percebo que só o pensamento bom tá comigo e eu tô me sentindo em paz. E aí eu faço até que eu me sinta dessa forma. Então essa é uma outra forma que você pode experimentar
fazer para afastar seus pensamentos negativos. Uma outra alternativa, essa já mais recente, que eu tenho feito, é quando vem algum pensamento negativo, um pensamento que me faz sentir mal, eu começo a pensar, começo a imaginar, começo a visualizar o meu desejo mais ardente, assim, do momento, sabe? Então, isso é algo que você pode fazer também. Então, se, por exemplo, pense num desejo, no seu sonho mais ardente, assim, desse momento. Vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, você fazer alguma viagem, uma viagem pro Havaí. Então, vem algum pensamento negativo, logo que você perceber que ele tá querendo começar a vir, já começa a pensar no seu sonho, começa a pensar como se você estivesse lá na praia, né, vendo aquele mar azul, lindo, dia ensolarado. E aí, como é que você se sente, né? Você lá, nessa praia bonita, você de férias, viajando. Aí, depois que você se imaginar, né, visualizar essa praia, você ali, tenho certeza que a forma como você está se sentindo já deve estar diferente. Então, quando você já chegou aí, seu pensamento com certeza já deve ter ido embora. Então, essa é uma outra forma que eu tenho feito para afastar pensamentos negativos que eu, né, me sinto atrapalhada por eles. Então, essa é uma outra forma que você pode tentar também. Essa outra maneira que eu vou comentar aqui com você é algo que eu já faço há mas muito tempo mesmo, que é escrever, né? Então, eu já faço isso, escrever, pra mim, né, o ato de escrever é algo que sempre me trouxe muito conforto, sabe? Conforto no sentido de eu conseguir me fazer sentir melhor de novo. Então, de onde que eu desenvolvi, né, esse hábito de escrever? Olha que interessante. Isso desde eu acho que foi um pouco antes da pré-escola, né? Que na época que eu tava na escola, tinha pré-escola ainda, né? Antes da primeira série. Então, eu fui até perguntar pra minha mãe recentemente a respeito do diário, porque eu comecei a escrever no diário naquela época, então um pouquinho antes da pré-escola. E eu perguntei pra minha mãe, né, como é que aconteceu isso, se foi ela e meu pai que me deu, né, um diário. E ela não se lembrou muito bem, mas ela acha que fui eu que pedi pra ela. Então, desde lá da infância, claro que eu comecei com desenho, tudo, né? E aí, aos pouquinhos, eu fui começando a escrever, sabe? Então, coisa de criança, você vai lá e escreve, né? E aí, conforme eu fui crescendo, coisas que muitas vezes acabavam me incomodando no dia a dia, eu ia lá e escrevia sobre aquilo. Mas ninguém nunca tinha me falado nada, né? Então, era algo que, não sei, veio de mim, né? Então, desde a infância, eu tenho esse hábito de escrever. E aí, isso foi se continuando, né, ao longo da minha vida toda, até hoje. Recentemente, que eu parei para pensar a respeito disso, e eu percebi, né, que há muito tempo eu já faço isso, e isso é algo que realmente me ajudou muito, e me ajuda muito, né? Porque sempre nesses momentos em que eu sentia um aperto no coração, ou não só na forma como me sentia, mas também em relação a pensamentos que eu estava tendo naquele momento, que estava me incomodando, né? Então, o que eu fazia? Ao invés de, por exemplo, geralmente, né, eram coisas que eu não queria falar com outras pessoas, ou via que muitas vezes não dava para conversar com isso, né, com as pessoas. E aí a forma que eu tinha de desabafar foi sempre com o diário. E aí nesses dias eu fui ver um deles, né, que é lá do ano de... O comecinho dele tá lá em 2010, mas aí a época que eu fui ler, lá em 2011. Então, eu até li um trecho que eu separei aqui para ler para você a respeito dos pensamentos, né? Então, como a gente está falando como afastar pensamentos negativos, então eu achei um trecho justamente aqui que eu posso compartilhar isso com você. Então, olha só, bem antigo, até coloquei uns marcadores aqui, que eu achei importante para trazer para você. Importante, não importante, mas interessante, né? Então, como a gente está falando dessa questão dos pensamentos, o que acontece? Teve um período aqui, e eu fiz muito isso, né? Então, quando eu passei por términos de relacionamento, e quando eu sentia aquela dor, queria desabafar, eu sempre recorri ao diário. Então, tem um trecho aqui que eu separei pra ler pra você, que eu falo assim: é melhor escrever mesmo. Começo a pensar sozinha e isso pode acabar me deixando muito mal. Então, essa é uma outra forma que pode te ajudar, sabe? Se você percebe que tem muitos pensamentos negativos e muitas vezes esses pensamentos negativos acabam deixando a gente assim um pouco cego, sabe? A respeito você não consegue perceber por que você está tendo eles. Então, quando eu escrevo, e sempre quando eu escrevi, me ajudava a organizar esses pensamentos, muitas vezes até perceber por que eles estavam vindo, sabe? E eu consegui entender melhor, e eu consegui lidar muito melhor com esses pensamentos. Então, essa é uma outra forma que você pode praticar
para afastar pensamentos negativos que estejam te atrapalhando. E uma outra coisa também, essa questão de você escrever é uma forma de você praticar, né, a atenção plena, mindfulness, uma forma de você estar com sua atenção totalmente, né, no que você está fazendo, que é escrever. Então, isso ajuda muito você se centrar no momento presente, né? Então, essa é uma outra alternativa que eu quis trazer aqui pra você e que eu amo, porque eu faço isso há muito tempo mesmo. Eu vou falar de mais 2 coisas que você pode fazer para afastar pensamentos negativos. E essas 2 coisas, 2 atividades, são coisas que as minhas seguidoras lá do Instagram enviaram quando teve um dia que eu abri uma caixinha de perguntas e tava falando a respeito de pensamentos negativos, né? E aí eu perguntei o que elas costumam fazer para afastar pensamentos negativos. Outra coisa que você pode fazer então é escutar música. É uma das coisas que uma seguidora enviou e que ela faz quando ela começa a ter pensamentos negativos. E a outra forma é você dançar. E uma última maneira que você pode implementar na sua vida, e que é a última que a gente vai citar aqui nesse vídeo, é uma sugestão que um seguidor enviou também na caixinha de pergunta. E ele falou o seguinte, que ele faz uma técnica chamada técnica de estado vibracional. Eu perguntei para ele o que é essa técnica, né? Como é que funciona. E aí ele falou que em 2016 ele fez um curso de projeciologia lá em Curitiba, do professor Valdo Vieira. E aí ele falou que ele aprendeu essa técnica de estado vibracional. E ele fala que ele faz o seguinte, ele imagina uma luz branca na sola dos pés e leva para o topo da cabeça. Aí ele fica subindo e descendo com a energia através da respiração. E aí ele comenta, né? Fala assim que é uma técnica que é fantástica. Ele menciona, faz outro comentário também falando assim que a respiração de fogo que aprendi com a Kundalini Yoga é show também. Então, se você está buscando alguma outra maneira, né, de afastar pensamentos negativos, ou se você não colocou nenhuma delas em prática, então tem várias coisas que a gente falou aqui nesse vídeo. Então, vamos recapitular. A primeira, que eu falei pra você, que eu comecei lá no início da minha jornada de autoconhecimento, é a técnica do Ho'oponopono. Então, você percebe o seu pensamento e fala, pensamento, né, seja, se você conseguir identificar ele, identifica o pensamento e fala, pensamento abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. A segunda forma, que eu compartilho aqui com você, é fazer afirmações positivas, né, e lembrando sempre de você se sentir bem. Então, você percebe o pensamento negativo e aí você, quando perceber que ele já está vindo, você começa a fazer afirmações positivas para você mesma, para você mesmo. E você perceber, né, se você está se sentindo bem, se o seu sentimento, mexi no microfone, se o seu sentimento está sendo congruente com o pensamento que você está tendo, com o que você está afirmando, né, para você mesma. A terceira forma, mais recente que eu comentei aqui com você, compartilhei, é você pensar, visualizar, imaginar o seu sonho mais ardente do momento, né? Então, perceber o pensamento negativo, já começa a pensar, visualiza, se imagina, né, no seu desejo mais ardente, no seu sonho mais desejado do momento, até que você comece a perceber como que você está se sentindo, né? Que até que chega esse momento, você já deve ter percebido que o pensamento negativo que estava te atrapalhando já foi embora. Quarta forma, que eu comentei aqui com você, é escrever, que é aquilo que eu já faço há muito, muito tempo, quase praticamente minha vida toda, né? Depois que eu aprendi a escrever, então escreve seus pensamentos. Se você quiser adotar um diário também, é algo que me ajuda e que eu amo de verdade fazer, né? Me concentrar nesse ato de escrever. E as 2 últimas maneiras que você pode experimentar, né, como forma de afastar seus pensamentos negativos, que foi o que as seguidoras lá do Instagram enviaram pra mim, é você escutar música e a outra, dançar. Então, se você perceber algum pensamento negativo, experimente colocar alguma dessas práticas que eu compartilhei aqui com você, tanto minhas quanto lá das seguidoras. E pra gente terminar esse vídeo, gostaria que você se lembrasse sempre que todos os pensamentos que fazem com que você se sinta mal, eles não fazem bem pra você, porque você, eu e todos nós aqui, nós somos co-criadores, ou seja, nós criamos junto com tudo, né? Na verdade, a nossa centelha divina, nosso eu superior, nossa essência divina, nosso Deus interior, né? Deus dentro de você, ele barra ela, né? Que na verdade é uma energia, ele que é responsável por fazer com que todos os seus desejos se manifestem na sua realidade. Então, lembre sempre que você cria a sua própria realidade, seja ela negativa ou positiva. E lembre-se que tudo que acontece na sua vida é fruto dos seus pensamentos, em primeiro lugar. Então, tudo começa no plano das ideias, no plano da imaginação, no plano mental. Então, aqui no nosso canal, a gente tem um vídeo em que eu compartilho com você por que não pensar negativo, né? E eu compartilho nesse vídeo os ensinamentos do Dr. Joseph Murphy,
de um trecho do livro Poder do Subconsciente. Então, se você não assistiu ainda esse vídeo, recomendo demais, porque que você não deve pensar negativo, tá bom? Então, vou deixar o vídeo aqui nos cards pra você. Então, gratidão por você estar aqui, gratidão por você me acompanhar. E antes de terminar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do mini livro de colorir de Mindfulness com afirmações, que eu mesma criei com base em um livro que fala a respeito de Mindfulness. Então, nesse mini livro, que é um PDF, né, que você pode baixar de graça, ele tem 2 partes. Então, da primeira parte, que eu apresento de forma bem breve para você a respeito do que é, né, esse Mindfulness da atenção plena, falo a respeito dela, baseado no livro, dos autores que você encontra dentro desse livro. E na segunda parte, eu criei uma parte prática que você pode implementar na sua vida, que é uma meditação de colorir com afirmações. Então, com base em técnicas que já existem, juntando isso com a parte teórica desse livro, eu criei essa meditação de colorir com afirmações, para que você consiga cada vez mais se centrar no momento presente, sabe? Então, se por acaso você tem dificuldade em meditar e você não consegue permanecer em estado de presença, né, no aqui e agora, a meditação da atenção plena é uma ótima maneira de você começar, tá bom? Então, se você tiver interesse, o link tá aqui na descrição e você pode baixar de graça. Vai chegar no seu e-mail. E lembra sempre de olhar a sua caixa de spam, porque o que acontece? O e-book ele pode acabar indo para sua caixa de spam, ao invés de ir para a caixa para caixa de entrada, tá bom? Então, agora sim, fico por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!